Thaís, obrigada. É isso, gente. A Anvisa, então, entregou ao ministro Lewandowski as informações aí sobre a Sputnik. E quem provocou essa discussão toda que você está vendo aí no trabalho das nossas repórteres e também dos nossos analistas foi o governo da Bahia. Então, vamos lá. Vamos conversar agora com o governador do estado, Rui Costa, que faz a gentileza de nos atender mais uma vez. Governador, boa noite. Aqui Mona Lisa falando. O senhor me escuta bem? Sim, eu escuto, Mona Lisa. Boa noite a você, a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Meu parceiro Caio Junqueira também participa da entrevista. Governador, a Anvisa diz que faltam esclarecimentos de pontos cruciais. O que o senhor diz para quem de fato está com muita vontade, com muita expectativa, precisando da vacina, mas ao mesmo tempo também tem muito receio em relação à vacina russa? Mona Lisa, primeiro me permita parabenizar a sensibilidade e a decisão do STF, do ministro Lewandowski, que foi um ministro que tem demonstrado o que eu acredito. Quando você quer fazer, você arruma um jeito e arruma uma forma de fazer. Quando você não quer fazer, você arruma uma desculpa. E o que a Anvisa tem buscado desde o início da pandemia são sempre desculpas para não realizar o que ela tem que fazer. A exemplo lá do início, Mona Lisa, e eu gosto de citar isso para demonstrar qual tem sido o comportamento da Anvisa desde o início dessa pandemia. Nos primeiros dias de pandemia no Brasil, o Estado da Bahia colocou uma equipe para medir a temperatura das pessoas que chegavam nos voos, para identificar quem estava chegando com o coronavírus ou não e estava com febre. Por incrível que pareça, depois de 2 ou 3 dias trabalhando no aeroporto, a Anvisa entrou com uma ação judicial para impedir que os técnicos que estavam medindo a temperatura e fazendo o teste rápido no aeroporto fossem impedidos de fazer, porque, segundo a Anvisa, ali era a área restrita de trabalho da Anvisa. E ela não estava fazendo, como não fez o trabalho, e ainda entrou com ação judicial para impedir o trabalho. Imagine, deve ser o único caso no planeta, no mundo, que a agência que deveria cuidar da saúde pública impede um Estado subnacional de fazer o que é atribuição de quem gosta de salvar vidas humanas, cuidar de gente. Então, esse tem sido o comportamento da Anvisa, por isso nós ingressamos com essa ação judicial e eu quero aqui reiterar nosso apoio e nosso agradecimento ao ministro, que, dado a resposta da Anvisa, vai dar oportunidade agora para que o laboratório russo e a União Química possam entregar e demonstrar ao ministro tudo que já foi entregue de documentação. Até porque a Anvisa até aqui tem insistido que só vai permitir o uso da vacina para aqueles que fizerem o teste, a terceira fase, no Brasil. Então, você imagine, você que está nos acompanhando da CNN, se todos os países do mundo fizerem essa exigência. Ou seja, vai levar 5 anos e o planeta, a humanidade, não será imunizada se todos os países passarem a exigir esse mesmo comportamento que a Anvisa está fazendo. Então, não tem o menor cabimento isso. São 44 mil pacientes que foram analisados no estudo no exterior e 4 mil pacientes, estatisticamente, não é maior, até onde eu conheço de matemática, é maior do que 44 mil pacientes do ponto de vista estatístico para avaliar resultados. Portanto, o que nós solicitamos é que a Anvisa se debruce sobre os estudos e diga se a qualidade da vacina é boa ou é ruim, se é segura ou não é segura, se ela tem eficácia ou não tem eficácia. Então, é isso que nós queremos, e não que a Anvisa fique colocando dificuldade para que tenhamos mais vacina no Brasil. Caio? Governador, o que a Anvisa está exigindo não é o mesmo que ela exigiu para a Coronavac e para a AstraZeneca? E que repito, que não faz o menor sentido, Caio, porque, vou dar um exemplo da Coronavac. Nós temos 2 vacinas que estão sendo aplicadas na China, que são chinesas. Essa Coronavac, que tem parceria com o Butantan, que no Brasil e na China só tem aprovação para uso emergencial. Mesmo a agência chinesa
ainda não aprovou a Coronavac para uso definitivo. Mas a vacina chinesa, feita pela Sinopharm, que nós, inclusive, estamos fazendo contato com essa farmacêutica, essa vacina já está muito avançada e já tem aprovação pela agência regulatória chinesa para uso definitivo, ou seja, é a vacina mais avançada do mundo que já tem aprovação para uso definitivo e que, inclusive, está sendo usada em larga escala para vacinar o povo chinês. Por que eu estou citando essas duas vacinas para que quem está nos acompanhando entenda? Uma tem aprovação emergencial, nós já estamos sendo vacinados aqui no Brasil com essa, que tem apenas aprovação emergencial. A outra, que já tem aprovação definitiva pela agência chinesa, nós não podemos aplicar no Brasil, porque a Anvisa vai exigir que seja feito um novo estudo no Brasil. Ora, o que é mais seguro? É uma vacina que já tem avaliação para uso definitivo ou aquela que tem apenas para uso emergencial? Ou alguém duvida que o governo chinês esteja vacinando o seu próprio povo com a vacina que teria risco? Então, o bom senso nesse momento não faz o menor sentido científico, técnico, o Brasil e a Anvisa não reconhecer agências de renome internacional, como a agência chinesa, a agência europeia, a agência americana, e falar em soberania nacional. Isso pode falar de corporativismo, de defesa de interesses da autarquia, da agência, e não interesse do povo brasileiro. Essa é a minha forma de ver. Isso seria só o fortalecimento, eu diria, da corporação. E, nesse momento, o que vale a gente ressaltar é que interessa a saúde da população, salvar vidas humanas, e não a instituição está defendendo o seu interesse corporativo de exigir que qualquer vacina para ser aplicada tenha necessariamente que fazer teste no Brasil. Estatisticamente e cientificamente, isso não faz o menor sentido, já que essas vacinas já foram aplicadas em milhares. Hoje eu falava com pessoas da China que me diziam que já chega a quase 20 milhões de doses aplicadas nos chineses. Isso ainda representa um pouco mais de 1% da população deles, porque eles têm 1 bilhão e 400 milhões. Mas já aplicaram mais de 20 milhões de doses. Então, não faz o menor sentido essa exigência burocrática e protelatória da Anvisa. Governador, a gente noticiou aqui recentemente que a Hungria é o primeiro país ali da União Europeia, né, a adotar então a Sputnik ali na vacinação. Então vamos olhar aqui mais para perto da gente. Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia, claro, além da Rússia também, olhando lá para fora, mais longe, Emirados Árabes. Quando a gente fala dos países que já disseram sim para a Sputnik, a expectativa e a torcida do senhor e dos que defendem seria que isso meio que desse mais um aval, uma força para a liberação da Sputnik no nosso país? Mona Lisa, eu acho que você não citou ainda o México, que contratou, saiu noticiado ontem ou foi hoje, 24 milhões de doses. O que nós queremos, o que eu entendo, que os países do mundo estão buscando várias alternativas de vacina. Por quê? Nenhum laboratório sozinho terá capacidade de imunizar rapidamente a população mundial. Nós precisamos viabilizar, para imunizar o Brasil mais rapidamente e salvar vidas humanas, ter 2, 3, 4 opções de vacina. Nós não faz no menor sentido ficarmos restritos a 1 ou 2 vacinas, com limitação de insumos. Então, na minha opinião, o que nós estamos buscando é dar celeridade, salvar vidas humanas. Na medida que a gente aumente a velocidade de imunização, são centenas ou milhares de vidas humanas que serão salvas nos próximos dias. Não é fácil, desde o início da pandemia, Mona Lisa, o Brasil passa de 220 mil mortes. Por dia, na Bahia, estão morrendo 35 pessoas por dia. Então, todos os dias, 35 pais de família, mãe de família, avós, estão morrendo. É preciso que as pessoas da Anvisa tenham sensibilidade, tenham compaixão humana e não fiquem presos ao interesse de sua instituição ou da burocracia. Repito, não faz o menor sentido você imaginar que a China está liberando para uso definitivo, por exemplo, a vacina da Sinopharm e aplicando em seus habitantes
e que o Brasil vai exigir que, para aplicar no brasileiro, tem que ser feito um novo estudo para levar 3, 4, 5 meses. Então, eu não consigo entender a lógica que preside essa decisão da diretoria da Anvisa. Tá certo, governador, nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos. No momento, muito obrigada ao senhor por mais essa participação aqui no Expresso. Boa noite e até uma próxima, governador. Eu que agradeço, Mona Lisa, e pedir a Deus que ilumine a mente e o coração dessas pessoas e tenham mais sensibilidade com a vida humana. Que Deus nos abençoe.